são canais parceiros do IDEAC para o top de 5 segundos. Aqui, para onde vou, como ser feliz. Com seu trabalho, o Consolador que nos trouxe o Cristo, Rede vivo, e a nossa fé hoje é raciocinada, não há mais nada o que temer. Assim, digo Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Digo Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, ao Espiritismo. Ao Espiritismo.
Todos sejam bem-vindos ao Gotas de Esperança desta manhã de quarta-feira. Hoje, um dia lindo à nossa frente para aqui recebermos Gotas de Esperança. Dia 20 de agosto de 2025. Sejam muito bem-vindos. Sintam-se aqui conosco, com o coração dirigido a Jesus, como todos nós estamos. E vamos então dar início a este momento de iluminação para todos nós. Trazemos hoje aqui, mais uma vez, e porque estamos a fazê-lo sequencialmente, a mensagem número 62 da obra Religião dos Espíritos, autor espiritual Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esta mensagem foi recebida na reunião pública do dia 7 de setembro de 1959, quase a fazer 66 anos. E ela reporta-se àquilo que Emmanuel aqui refletiu no conteúdo desta mensagem, em torno da questão 569 de O Livro dos Espíritos. Mas para isso temos connosco a Luciane, que nos vai aqui também trazer a mensagem, que nos vai trazer a prece de abertura, e o Marcos de Mário, que fará a reflexão em torno da mesma nesta manhã de quarta-feira. Bom dia, Lu, bem-vinda. Aqui estamos nesta manhã para recebermos este nosso convidado querido. Bem-vinda. Para você, bom dia, para a Filomena, boa tarde, né? E para mim já a boa noite, já passei a quarta-feira aqui. Abençoado, eu acho que é um texto belíssimo. Marcos, bem-vindo, vai ser um trabalho, como todos os outros, assim, ele é dignificante, né, para nós, através desse texto tão lindo de Emmanuel. Marcos, a Lu já está a falar-nos do futuro. Daqui a umas horas nós estaremos na hora em que ela está neste momento lá no Japão. Nós estamos um pouco mais cedo. Bem-vindo, Marcos. Muito obrigada por estar connosco. Bem-vindo ao Gotas de Esperança mais uma vez. Muito obrigado, Filomena. Obrigado, Luciane. A todos do Gotas de Esperança. Um prazer estar com vocês. Que possamos hoje ter um estudo que a doutrina espírita vai nos trazer, nos esclarecendo e consolando ao mesmo tempo. É isso mesmo. Muito obrigada. Vamos então, ainda antes de fazermos aqui a leitura e a prece de abertura deste Gotas de Esperança de hoje, saudar quem já está connosco. Temos aqui a Maria Azevedo, que nos deixa aqui esta saudação carinhosa, a Lenira Lessa Xavier, que diz: Deus abençoe e proteja o nosso dia. Ela fala-nos de Vila Velha, eu penso que será Espírito Santo. Essa é Espírito Santo, não é? Pronto, eu estou sempre a aprender. A Jenny Tavares, que nos dá aqui os bons dias também. A nossa companheira Érica, que esteve aqui ontem e que habitualmente está aqui também no staff do Gotas de Esperança das terças-feiras. E ela diz: bom dia, família Gotas de Esperança. Que bom tê-los comigo no meu culto no lar. Gotinhas homeopáticas de esperança para todos. E temos aqui o Paulo Iter, que diz: bom dia, amigos do Gotas. Bom dia, querido, mais querido Paulo. E que diz: boa noite, Miyuki. Exato. Temos o Valdeci Siqueira, que nos diz: bom dia e paz, família abençoada do Gotas de Esperança, ciente de que o doce e glorioso exercício de sermos ou de tornarmos gratos a Deus pela vida e por tudo o que nela encerra é uma forma concreta de reconhecimento de nossa parte das bênçãos recebidas das mãos de Deus, nosso Pai. E ao mesmo tempo é uma forma sublime de eternizar essas bênçãos em nós e sobre nós. É isso mesmo, Valdeci, muito obrigada. Temos aqui o nosso amigo José Lopes Ferreira também, que nos dá os bons dias. Depois o Paulo Iter aqui a deixar este carinho. E também a saudar o Marcos. A Dona Rosa, que é aqui uma presença muito querida e habitual no Gotas de Esperança, que diz: bom dia, meus amigos, paz e muita luz para todos nós. A Maria Cristina Oyer, que nos diz: excelente dia para todos nós. A tia Sunilda, que está aqui a dar-nos os bons dias a todos, desde o Rio de Janeiro. A Elaine, que esteve aqui na semana passada e que também faz parte aqui do staff do Gotas de Esperança, que diz: bom dia, Filomena, Luciane e Marcos, bom dia, irmãos.
E a Ângela Fonseca, que nos diz bom dia, boa tarde e boa noite, família linda. E é isso, aqui estamos juntos, não importa a hora, não importa o momento, não importa se está a escutar-nos agora, se vai escutar-nos num momento posterior. Sinta, qualquer que seja o momento em que aqui chegue, que aqui estamos juntos e que a todos estamos a envolver para que esta reflexão que aqui vai ser trazida pelo Marcos de Mário fique no nosso coração e possa ser também inspiração para nós em tudo aquilo que ela nos vai acrescentar e iluminar para o nosso caminho. Muito obrigada por estarmos juntos e agora vou passar à Lu para ela fazer o favor de ler a mensagem de hoje e fazer a prece de abertura para depois então prosseguirmos. Então, como eu referi atrás, a Lu vai trazer-nos a mensagem Ao Sol do Amor, autor espiritual Emmanuel na obra Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esta mensagem chega na reunião pública de 7 de setembro de 59 e reporta-se à questão 569 do Livro dos Espíritos. Aliás, e como lembramos sempre aqui, esta obra Religião dos Espíritos, todo o seu conteúdo, todas as suas mensagens se reportam a comentários de Emmanuel, a questões que vêm inseridas na obra O Livro dos Espíritos. Então, Lu, por favor, passe-te a palavra. Vamos começar pelo título Ao Sol do Amor. Brilhando por luz de Deus, ainda mesmo nas regiões em que a escuridade aparentemente domina, o amor regenera e aprimora sempre. Podem surgir grandes malfeitores abalando a ordem pública, mas, enquanto existirem pais e mães responsáveis e devotados, o lar fugirá do mundo, cooperando para que se dissolva a lama da delinquência na charrua do suor ou na fonte das lágrimas. Podem surgir crianças problemas e jovens transviados de todos os matizes, mas, enquanto existirem professores dignos do nome bendito que carregam, erguer-se-á a escola por santuário da educação. Podem surgir doentes, agoniados em todas as instâncias da vida, mas enquanto existirem cientistas consagrados ao socorro dos semelhantes, levantar-se-á o hospital como o pouso da bênção divina para a redenção dos enfermos. Podem surgir criminosos de todas as procedências, gerando reações populares pelos delitos em que estejam os incursos. Mas, enquanto existirem juízes compreensivos e humanos, destacar-se-á o Instituto Correcional por cidadela do bem, onde as vítimas da sombra retornem de novo à luz. Podem surgir empreiteiros do ateísmo e do ódio, da intolerância e da guerra, como verdadeiros aliados mentais. Mas, enquanto existirem sacerdotes e missionários da fé, com bastante abnegação para ajudar e perdoar, luzirá o templo nas diversas confissões religiosas do mundo como autêntica oficina de apisolamento da alma. É justificável, portanto, que a afeição não repouse além da morte. Para lá, fronteira de cinza, agiganta-se o trabalho para todos os corações acordados ao clarão do amor sem mácula. Mães esquecidas na legenda do túmulo transformam-se em anjos invisíveis de renúncia, ao pé de filhos desmoriados e ingratos, para que não resvalem de todo nas tenebrosidades do abismo. 10 esposas renascidas do nevoeiro carnal apoiam companheiros desorientados no infortúnio, para que se restaurem no tálamo doméstico. 11 filhos, desligados do corpo físico, tornam inapercebidos a convivência dos pais, arrebatando-os às tentações do desânimo ou do suicídio, e arautos de ideias renovadoras sustentam-se em espírito ao lado daquele que lhes continua as obras. Se te encontras assim, em tarefas de sacrifício, não recalcitres contra os aguilhões
que te acicatam as horas, consciente de que a matemática do destino não nos entrega problemas de que não estejamos necessitados. Humilha-te e serve, desculpa e edifica, diante dos que se fazem complicados instrumentos da tua dor. A prova antecipa o resgate, a luta anuncia a vitória e a dificuldade encerra a lição. E embora se te situe esperanças no agressivo espinheiro do sofrimento, ama os que não te compreendem e ora pelos que te injuriam, porque a lei conhece o motivo pelo qual cada um deles te cruza os passos, e erguer-te-á o ânimo aqui e além da terra, para que prossigas no apostolado do amor em perpetuidade sublime. Aproveitando que nós estamos embalados nesse texto lindo de Emmanuel, que se intitula Ao Sol do Amor, vamos começar a nossa prece, agradecendo a Deus Pai por este momento de estarmos aqui juntos, nessa caminhada, nesse estudo. Agradecer ao Mestre Jesus pelos exemplos que ele deixou, a qual Emmanuel sempre se baseia para escrever e trazer para nós, cada dia, textos mais lindos que o outro. Agradecer também aos benfeitores que têm nos apoiado e está aqui junto conosco. Peço que não somente hoje, e não somente aos que estão presentes agora neste momento, mas a todos aqueles, principalmente que se encontram em provas dolorosas, que lembre-se que a oração é o caminho para nós podermos encontrar aqueles a quem mesmo esteja além da morte, está aqui conosco, nos ajudando. Que esse amor que Jesus vem nos ensinando há tanto tempo, possamos também servir ao próximo. Fique conosco hoje e abençoe, iluminando o nosso amigo Marcos, hoje na reflexão. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Lu, Marcos, mais uma vez renovando a nossa gratidão por estar connosco. Vou passar-lhe a palavra para trazer-nos então esta reflexão em torno desta mensagem belíssima que hoje aqui temos, Ao Sol do Amor. Essa mensagem do Espírito Emmanuel, através do nosso Chico Xavier, ela é muito importante e muito interessante também, porque ela se baseia numa questão de O Livro dos Espíritos, que é a questão 569, e essa questão ela faz parte do capítulo 10 do Livro dos Espíritos, sobre as ocupações e missões dos espíritos. Mas, na leitura da mensagem, nós percebemos que Emmanuel não fala dos espíritos, né, das suas missões, mas, na verdade, está falando de nós, os encarnados, que, claro, somos espíritos também, mas nesta condição corpórea, no mundo material. Mas vamos ver, então, essa questão, porque aí nós poderemos fazer a ligação entre a fala do Emmanuel e o tema que está aqui no Livro dos Espíritos. Na questão 569, Kardec perguntou em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes, ou seja, aqueles que estão no mundo espiritual ou na dimensão espiritual. A resposta dos espíritos deixa em todos nós aquele sabor de eu gostaria de saber mais, porque eles foram sintéticos na resposta e disseram, são tão variadas, ou seja, essas missões, que seria impossível descrevê-las. Existem, aliás, as que não poderíeis compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus e não podeis penetrar todos os seus desígnios. Ficamos com aquele querer saber mais, porque a resposta não discrimina as missões
que os espíritos executam. Eles obedecem às ordens de Deus, mas exatamente fazendo o quê? Kardec, ao observar isso, faz um comentário. Esse comentário realmente é elucidativo, e Kardec vai lembrar que realmente as missões são as mais variadas possíveis, desde aqueles espíritos que afetivamente se ligam a nós, a família, porque possuem ligações que vêm já de existências passadas, até aqueles espíritos mais elevados e que cumprem missões mais grandiosas, como, por exemplo, o anjo da guarda, que é sempre um espírito muito superior e que vela tanto por um indivíduo como por muitos indivíduos quando estamos aqui todos encarnados. Pois bem, essa questão, então, foi aberta e comentada na reunião pública da qual fazia parte o nosso Chico Xavier, lá pelos idos de 1959. E como era de praxe, no final da reunião, o Chico Xavier psicografava uma mensagem de um espírito. Não necessariamente o Emmanuel, mas neste caso aqui sim, porque eles estavam fazendo o estudo de O Livro dos Espíritos, e o Emmanuel encerrava a reunião trazendo a sua mensagem. E ele, então, nos brindou com o título Ao Sol do Amor. E vai descrevendo que onde tiver uma pessoa de boa vontade, com amor, realizando a tarefa do bem, não importa o que esteja acontecendo aqui na face da Terra, é a luz de Deus presente aqui em nossa humanidade. E aí, quando chegamos ao final da leitura do texto, nós pensamos, mas Emmanuel não falou da missão dos espíritos. Emmanuel não falou do meu guia espiritual, não falou do anjo da guarda, o Emmanuel não falou de ninguém que está desencarnado, mas falou de nós que estamos encarnados. É porque Emmanuel está nos lembrando, e essa é a grande lembrança do Espiritismo, que eu sou um espírito, apenas que estou na condição de encarnado. E quando estou encarnado, eu tenho uma missão a cumprir aqui na Terra. A primeira missão é comum a todos nós, que é a missão de me melhorar do ponto de vista moral. Então, essa é a missão que compete a todos nós, seres humanos, a todos nós, espíritos reencarnados, que aqui nos encontramos. Então, Deus me dá esta oportunidade reencarnatória para que eu possa, ao mesmo tempo, reparar o mal que, porventura, fiz no passado e desenvolver também as virtudes que se encontram em mim, realizando, então, aqui na Terra, a minha caminhada rumo à chamada perfeição, ou ao estado de espírito puro, do qual, para nós, Jesus é o guia, o modelo, é o exemplo que precisamos seguir. Então, Emmanuel, antes de mais nada, pede que olhemos para nós mesmos. Somos espíritos que estamos aqui reencarnados e temos uma missão a cumprir. Mas, além dessa missão individual, própria, de me espiritualizar, de me moralizar, de me melhorar, eu tenho a missão junto, por exemplo, aos meus familiares. Eu tenho uma missão junto aos meus filhos. Profissionalmente, eu também tenho missão. Ele lembra aqui o médico, o sacerdote, o engenheiro, o advogado, e assim por diante. Todos somos cumpridores de uma missão maior aqui no plano terreno, porque somos seres de relação. Nós vivemos com os outros e, portanto, somos dependentes dos outros e, ao mesmo tempo, somos influenciadores dos outros e somos influenciados por eles. Por isso, o Espiritismo, desde a metade do século XIX, revoluciona pedagogicamente a nossa vida, ao mostrar a importância da convivência, do estar com o outro, do construir com o outro. E claro que para isso precisamos utilizar algumas ferramentas importantes e que ele nos lembra aqui no texto. Fraternidade, solidariedade, cooperação, tolerância,
e assim por diante. Ou seja, é com os outros que fazemos os aprendizados. Não é no isolamento, não é ficando sozinhos. Até podemos fazer isso, mas estaremos perdendo oportunidades muito importantes para aprendermos e evoluirmos, nos aperfeiçoarmos. Então, Emmanuel está nos lembrando o seguinte, que nós podemos, sim, solicitar o socorro dos nossos amigos que estão desencarnados, do nosso anjo da guarda, do nosso guia espiritual, mesmo porque essa é a missão deles, de nos auxiliar sempre. Mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, precisamos nos movimentar, fazer a nossa parte. Porque é muito cômodo estar acontecendo algum problema, alguma dificuldade na nossa vida, e nós simplesmente, sem sair do lugar e sem fazer nada, só ficamos pedindo o socorro dos bons espíritos. Claro que pela bondade que eles já possuem e cumprindo os desígnios divinos, eles sempre haverão de nos auxiliar de uma maneira ou de outra. Mas se não sairmos do lugar, isso nos faz lembrar uma história contada, se não me engano, é pelo espírito Hilário Silva, através do Chico Xavier, e é uma história muito interessante. Ele relata que lá nos céus, no mundo espiritual, havia um espírito que era considerado um santo pela Igreja Católica, e que, de fato, ele era um espírito muito bom, e que ele auxiliava muitas pessoas e muitas famílias. E o auxiliar direto dele chegou uma hora e disse assim, Senhor, aquela família lá do interior do Brasil, que vive apelando para o Senhor, está enviando mais um apelo. Agora, sinceramente, Senhor, eu acho que o senhor não deveria atendê-los desta vez. E aí, esse Espírito Santo olhou para ele e disse, pois bem, qual é o quadro? Bem, Senhor, eles vivem num sítio, mas eles não fazem nada, Senhor. A família é um bando de preguiçosos. E todas as vezes que eles precisam de alguma coisa, apelam ao Senhor, fazendo orações e mais orações. Então, esse anjo da guarda, assim, vamos fazer o seguinte, vamos lá visitá-los. E assim, eles chegaram aqui na Terra e foram até o sítio. E o quadro realmente era aquele, um sítio abandonado, mato tomando conta, a casa também toda prejudicada, e eles entram na casa. E um está dormindo para cá, outro está de preguiça para lá, ninguém trabalhava. E o auxiliar mostrando ao anjo, olha só, tá vendo? Não tem como. Vamos ajudá-los novamente? Aí, depois que o anjo olhou tudo, disse assim para ele, bem, vamos auxiliá-los. Aí o auxiliar, mas como? Nós vamos auxiliá-los? Vamos sim. Vamos lá para fora. E havia no sítio uma vaquinha, uma vaca, que tinha lá no sítio. E aí o anjo disse assim, bem, está vendo essa vaca? Pois é, dessa vaca pelo menos eles tiram leite, é a única coisa que eles fazem aqui. E vamos espantar a vaca. Mas espantar, Senhor, para que ela fuja do sítio, vai embora. Tá bom, Senhor. E espantaram a vaca, né? E falou, mas, Senhor, e agora? Porque sem a vaca, agora é que eles não vão parar de orar para o Senhor, pedindo auxílio. Mas essa é a nossa ajuda, porque agora, sem a vaca, e sem o nosso auxílio direto, eles vão ter que se mexer e vão ter que trabalhar. Vamos embora. Então, essa história ilustra bem o que nós temos que fazer. O auxílio vem. Não, obviamente, de acordo ou exatamente como nós desejaríamos, como nós queremos, mas ele vem. O anjo da guarda, ao olhar a situação, percebeu que a única ajuda possível ali era tirar a vaca do sítio para que os habitantes do mesmo se movimentassem, tivessem que trabalhar, tivessem que fazer alguma coisa. Então, o auxílio dos céus sempre
sempre vem quando o nosso apelo é sincero, mas vem dentro das nossas necessidades, que os bons espíritos sabem muito melhor do que nós. Então, o Emmanuel, ao falar aqui dessa mensagem ao sol do amor, de que nós precisamos, então, fazer a nossa parte, ele está muito corretamente contextualizando a fala dos Espíritos nessa questão 569 de O Livro dos Espíritos. Porque, repetindo, não podemos esquecer que somos espíritos igualmente. E no nosso sacerdócio profissional, seja ele qual for, nós somos missionários de Deus aqui na Terra. E não podemos esquecer disso. Por isso, temos que atender fraternalmente, solidariamente, humanamente, porque tem faltado muita humanização, tem faltado sentimento entre nós. E isso tem nos machucado muito, tem nos lançado no campo da indiferença, porque ainda somos cultivadores, em maior ou menor grau, do egoísmo e do orgulho, que são as duas grandes chagas morais da humanidade. É claro que se eu estou sentindo uma dor, se eu estou passando por algum problema familiar, por exemplo, alguma questão financeira, é claro que eu posso e devo mesmo solicitar o socorro dos amigos espirituais em nome de Deus e em nome de Jesus. E não tenhamos nenhuma dúvida que esse socorro virá. Mas, ato imediato, temos que fazer a nossa parte. Então, se eu preciso procurar um médico, eu tenho que procurar um médico, e se eu tenho que fazer tratamento, eu devo fazer esse tratamento. Se eu preciso mudar o que estou fazendo na vida, então eu tenho que fazer um esforço para mudar o que eu estou fazendo na vida e ter novos objetivos e conseguir novos resultados. Não podemos ficar simplesmente parados, só esperando o socorro espiritual. A nossa fé e a nossa confiança são muito importantes, mas têm que ser acompanhadas pelo trabalho. Por isso, Paulo de Tarso nos lembra que a fé sem obras é morta. E aí, é claro, você já está pensando, nossa, então é melhor eu construir uma escola, eu vou fazer um hospital, distribuir não sei quantas bolsas de mantimentos. Calma. Obra não significa aqui simplesmente essa questão grandiosa material. Obra é a prática do bem, foi isso que ele quis dizer. A fé sem a prática do bem é uma fé morta, porque ela é improdutiva. Então, onde estiver, com os recursos que tiver, obrar, ou seja, realizar, fazer o bem, que começa no lar. Quando você aprende, por exemplo, a calar a sua boca para não falar aquilo que não deveria falar. E como diziam os antigos, e aí vai colocar mais lenha na fogueira. Então, você vai fazer esse aprendizado. Calma, fique de boca fechada, não imita a sua opinião, deixa passar o tempo, ore, peça a Deus também que lhe dê paciência, e aí você já está fazendo bem, porque está evitando um bate-boca, está evitando uma discussão que, com certeza, traria consequências ruins. Isso já é fazer o bem. É certo que as outras pessoas do lar talvez pensarão que você está obsediado porque não abre a boca, mas não tem problema. Deixa para lá essa questão, porque eles também, com o tempo, vão aprender com você. Melhor do que discutir, do que levantar a voz, do que brigar pela opinião ou ideia pessoal, é procurar o consenso na convivência fraterna. Então, é isso que nós precisamos fazer. Então, Emmanuel está nos lembrando que somos muito importantes aqui na Terra. Nós somos o sol. Somos nós mesmos. Ele disse, para brilhar a nossa luz. Então, precisamos fazer brilhar a luz justamente tentando praticar o bem e procurando amar os outros,
sejam eles quem forem, e seja o que for que façam conosco. Porque uma das lições do Evangelho que o Espiritismo revive é o perdão das ofensas. E nós precisamos aprender a não nos incomodar com o que os outros falam de nós. Que falem. Como lembrava Gandhi, esse grande apóstolo da paz, da não violência, o outro tem o direito de não gostar de mim. O outro tem o direito de pensar diferente de mim. Ele tem direito a fazer a sua trilha aqui na vida humana. Então, eu não tenho que brigar com ele. Mas, através do amor, eu tenho que continuar a fazer a minha parte no mundo, semeando esse amor, semeando o bem. Porque lá na frente, a verdade, seja ela qual for, vai aparecer. E se eu tenho a consciência tranquila, por que eu estou incomodado com o que o outro está a dizer? É problema dele. Que eu não use as fake news que ele use. Que seja eu a perdoar. E não a gerar ódio, violência. Não. O mal não deve estar em mim. Se está no outro, eu vou trabalhar para que saia do outro também. Então, são aprendizados que nós temos com o Evangelho e que nós precisamos colocar em prática, melhor aproveitando a nossa atual encarnação. E eu vou destacar aqui agora o final do texto do Emmanuel, porque ele fala aqui algumas coisas que são muito importantes para fixarmos. Ele vai nos dizer aqui, olha, se te encontras em tarefas de sacrifício, não recalcitres contra os aguilhões que te acicatam as horas, consciente de que a matemática do destino não nos entrega problemas de que não estejamos necessitados. Humilha-te e serve, desculpe e edifica, diante dos que se fazem complicados instrumentos de tua dor. Olha só, o Emmanuel está nos lembrando que a justiça divina não permite que passamos por dificuldades as quais não merecemos, as quais não temos por passar. Então, sempre que tivermos uma aflição, sempre que tivermos uma dificuldade, Emmanuel lembra que somos necessitados dessa dificuldade e desse problema. Porque se soubermos passar com calma, com paciência e perseverança pelos mesmos, estaremos reparando o passado e pavimentando a estrada da nossa felicidade futura. Então, aqueles que estão no nosso caminho, gerando dificuldades para nós, são instrumentos divinos para o nosso aperfeiçoamento, para as nossas possibilidades de reparação e reconstrução de nós mesmos. Então, não temos com que nos queixar, porque se hoje eu sou vítima, muito possivelmente, ontem eu fui o algoz, e ele, que hoje é o meu algoz, ontem foi a minha vítima. Basta pensarmos aqui na questão da reencarnação. E o final da sua mensagem é muito importante, quando ele diz: a prova antecipa o resgate, a luta anuncia a vitória, e a dificuldade encerra a lição. E embora se te situem as esperanças no agressivo espinheiro do sofrimento, ama os que te não compreendem e ora pelos que te injuriam, porque a lei conhece o motivo pelo qual cada um deles te cruza os passos, e erguer-te-á o ânimo, aqui e além da terra, para que prossiga no apostolado do amor em perpetuidade sublime. E aqui Emmanuel lembra que não estamos abandonados. A misericórdia divina estará sempre conosco, e aqui é que entra a missão dos que estão desencarnados, que não param de nos auxiliar. E eu lembro aqui que certa vez, numa jornada de palestras, eu estava numa cidade do interior, tudo terminado,
No dia seguinte, eu faria a viagem de retorno ao Rio de Janeiro, meu lar. E estava no hotel, dormi muito tranquilamente, feliz com todos os resultados. E quando amanheceu, eu comecei a passar muito mal, mas muito mal dentro do apartamento. Um mal-estar terrível. Eu com a possibilidade até de desmaiar. E ali, naquela hora, sozinho, me sentindo extremamente enfraquecido, peguei a garrafa que estava lá com a água e orei fervorosamente e pedi o socorro espiritual. Pedi que Jesus me auxiliasse naquele momento. Fiz uma prece e deitei. E fiquei ali de 10 a 15 minutos, tentando controlar o pensamento, e percebi que o meu organismo foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, e depois desses 10, 15 minutos, levantei, me apalpei para ver se ainda estava encarnado, que é um teste, né? Aliás, o melhor teste é se olhar no espelho, porque se você aparecer, está encarnado, se não aparecer, você já voltou para o mundo espiritual. E eu estava muito bem, obrigado, mas muito bem, tinha passado todo aquele mal-estar. Aí fiz uma nova prece, agradeci o socorro espiritual ali recebido, o remédio colocado naquela água, e assim prossegui, então, a minha jornada. Conto esse fato para mostrar que nós não somos desamparados. Mas, fato imediato, vai você para a jornada. Vamos para o trabalho. Vamos continuar a semear. Vamos continuar a realizar a nossa parte aqui na Terra, porque é isso que Deus, nosso Pai, espera de todos nós. Mesmo, como dizia Paulo, mesmo com os joelhos desconjuntados, mesmo se arrastando, como lembra aqui Emmanuel, mesmo diante de muita dificuldade, de muito sofrimento e de muito sacrifício. Mas é isso que nós temos que fazer. E eu fiquei maravilhado, porque eu já conhecia a história dele, mas quando descobri a existência de um vídeo no YouTube mostrando o Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, ele que desde a sua juventude teve uma doença degenerativa, que não se mexia mais, que vivia deitado numa maca, o nosso Jerônimo Mendonça, num centro espírita, fazendo uma palestra. E ele só mexia a cabeça e nada mais. Numa alegria contagiante, numa palavra de fraternidade, de solidariedade e de esperança, nos dando um verdadeiro exemplo. E ele, que não se mexia mais, que tinha dores excruciantes, terríveis, por causa da doença, e falando do bem, do amor, da esperança. Você que está aí nos acompanhando, depois no YouTube, coloque lá, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, e você vai descobrir esse vídeo dessa palestra maravilhosa dele numa casa espírita. Então, nós não temos que nos entregar, mas simplesmente continuar, realizar aquilo que Deus espera que possamos realizar, e sabedores de que os espíritos amigos, mesmo os inimigos, estão aí conosco. Estão os amigos nos auxiliando, reforçando a nossa fé, e os inimigos sendo o aguilhão, mas que nos leva também para a frente, para que possamos espalhar cada vez mais o bem e o amor. Então, é isso que nós temos que fazer, o que o Emmanuel nos pede, nessa lembrança que a doutrina espírita nos entrega. Eu também sou um espírito, eu também sou destinado à perfeição. Eu, um dia, serei um espírito puro. Então, por que eu vou aqui parar em meio à caminhada? Eu tenho que prosseguir, porque nada me acontece sem a permissão de Deus. E tudo que me acontece tem um propósito grandioso, que é o de me levar a essa perfeição com os meus próprios esforços. Eu estou aqui numa fase da vida em que agora os médicos estão aqui analisando o que vão fazer comigo em relação à minha visão, porque eu praticamente já não tenho mais a visão no olho esquerdo
e agora o olho direito está aí apresentando problemas. Uma cirurgia pode resolver, mas pode me cegar completamente, ou me deixar assim, né, com 50% da visão. Mas tudo bem, seja lá o que for que aconteça, temos que prosseguir, não é mesmo? Se eu perder a visão ou não ficar com ela tão boa, isso não vai me calar, nem vai deixar que eu continue a pensar. Então, vamos simplesmente nos readequar, se for o caso, e vamos dar continuidade aí à nossa vida até onde Deus o permitir, como semeadores que nós precisamos ser desse amor que Emmanuel está aqui nos trazendo. É essa fé e essa confiança, é essa alegria que aprendemos com o Espiritismo, revivendo o Evangelho. E nós agradecemos muito aqui a Kardec, aos espíritos superiores, a Emmanuel e a Chico Xavier, por essas mensagens tão maravilhosas e que nos edificam. Pensemos em tudo isso e continuemos a nossa caminhada, porque Jesus está conosco. E nós temos que perguntar, e eu? Estou com Jesus? É o que tínhamos, então, a trazer a todos, agradecendo por esta oportunidade. Marcos, muito, muito obrigada por tudo o que nos trouxe. Eu penso que o link que acabei de divulgar é daquela palestra do Jerónimo Mendonça a que se referiu. Todos receberam aí na área de mensagens a ligação. Muito obrigada também por essa indicação, por tudo o que nos disse sobre este tema, pelo seu próprio testemunho, porque nos fortalece também no entendimento de tudo aquilo que vamos adquirindo em conhecimento e percebermos que quem caminha connosco, porque todos temos as nossas provas, cada um de sua maneira, mas quem caminha connosco está firme, também sustentado por todos os princípios que vamos aprendendo e que nos dizem, como o Marcos aí bem referiu, e nenhum de nós pode esquecer que nós nunca estamos sós nem desamparados. E tem aqui uma questão que foi deixada pela aluna, que eu vou aqui colocar, se o Marcos quiser responder, que é a seguinte. Ela diz, e como superar os nossos arrependimentos? Fico remoendo os meus erros, mesmo sabendo que não posso mudar o que já fiz. Remoer os erros é justamente o que você deve evitar. Claro que, como nos lembrava Chico Xavier, não podemos voltar lá para o passado para refazer o que fizemos. Seja esse passado mais imediato desta própria existência, seja lá numa existência passada. O arrependimento é o primeiro passo. E, normalmente, o arrependimento nos leva ao remorso. Mas não podemos ficar estacionados no remorso, remoendo o erro cometido. Errou, se conscientizou que errou, então agora, depois do arrependimento e do remorso, tem que dar o passo seguinte, iniciar a reparação. Bem, como eu vou reparar? Pedindo desculpa, pedindo perdão àquele a quem prejudicamos. Se ele não me perdoar, isso é um problema dele. Eu tenho que continuar a reparação. Então, agora, o que eu tenho que fazer? Fazer o bem. É como aquela pessoa que chegou a um companheiro nosso, um grande amigo, também espírita, e ele tinha feito uma palestra a respeito do aborto e suas implicações espirituais, e ela disse para ele assim, olha, antes de conhecer o espiritismo, eu tinha feito vários abortos, e cheguei num ponto tal por causa desses abortos, que eu não posso mais engravidar. Agora eu estou consciente disso, e que eu cometi um verdadeiro crime, mas como eu vou reparar se eu não posso mais ter esses espíritos como filhos? Então ele lembrou bem, você não pode tê-los biologicamente falando, mas pode adotar. Pode se voluntariar numa instituição que abriga menores, que auxilia crianças. Dedique-se ao bem, que quando você se dedica ao bem do próximo, automaticamente você estará reparando o erro cometido. Tá?
Então, abrace o bem. Vá lá se dedicar às crianças. No centro espírita, engaje-se na evangelização das crianças. É isso que você tem que fazer. Então, eu recomendo, e é uma recomendação a todos nós, que, diante do arrependimento e do remorso, superemos e se remoer o erro, porque aí você estaciona, você não sai do lugar e acaba se prejudicando. Você tenta pedir perdão, mesmo que seja através das suas preces, das suas orações, e tem que abraçar o bem, porque é através do trabalho do bem que nós vamos conseguir, então, reparar e vamos conseguir mudar aquilo que aconteceu, porque Deus quer a nossa felicidade, não quer o nosso sofrimento. Então, não estacionemos nesse remorso. Sigamos em frente, reparando na prática do bem. Muito obrigada, Marcos. O remorso, a culpa não nos trazem de forma alguma. A Luna diz aqui, obrigada. Não nos trazem de forma alguma a superação daquilo que causou esse nosso próprio sentimento. E o Marcos diz aqui, gratidão, Marcos, por lembrar do querido Jerónimo inesquecível, sempre nos convidando ao cultivo da alegria de viver e à honra de servir. É isso mesmo. Bom, Marcos, foi uma mensagem belíssima e aquilo que nos trouxe também nos acrescentou bastante. Agora, Lu, o mais rapidamente possível, vou passar-te a palavra para as tuas considerações e também para depois te despedires aqui do nosso público. Eu agradeço, Filomena. Não, agora ainda, primeiro ainda a Lu. Marcos, eu depois já lhe passo. O Marcos me fez lembrar de um estudo que eu estou fazendo por indicação do Paulo Vitor, que é o livro Plenitude, e aí tem uma parte de vários caminhos, um deles ele fala sobre a paciência, né? E aí, Marcos falando agora, eu me recordei desse estudo que eu estou fazendo, que ele fala assim, às vezes a gente não tem paciência com aqueles que têm o tempo diferente de nós. Ela até, a Ana Teresa está falando, e ela até usa o exemplo assim, de filhos, né? A gente tem paciência com alguns filhos e com outros não tem, mas é porque o tempo daquele que a gente tem paciência, ele é bem parecido com o nosso. Então, eu não tenho filhos, mas eu me coloco assim, né? As outras pessoas, os outros, né? Então, aquele que a gente não tem muita paciência, é porque o tempo dele não tá diferente do meu. Aí Marcos continuou falando e eu lembrando de outra passagem também do livro que fala assim, do esforço contínuo. E aí Kardec pergunta aos espíritos, mas dá a impressão que nem todos têm que ter esse esforço contínuo, né? E aí os espíritos respondem, não tem hoje, você não sabe como foi lá atrás. Então, eu achei assim muito oportuno você falando. Mas, na verdade, o que me chamou muita atenção desse texto foi o título. Porque ele coloca o sol ao amor. Então, eu acho que ficou muito fácil a gente lembrar do amor como esse sol, que abriga o globo inteiro, o globo terrestre, todos os dias, sem intenção, sem interesse. Ele vem, ele não quer saber se é de qual religião, se é de qual país. Não, ele está ali. Mesmo que venham as nuvens querendo tampar, ele está presente, né? E aí eu acho assim, essa comparação ao amor, esse amor que ele fala que não é aquele amor vulgar, é aquele amor fraternal, aquele amor que vai além da morte, ou seja, não está só aqui, né? Porque ele se baseia na questão justamente que fala dos espíritos errantes. Então, eles estão na erraticidade, mas estão ainda continuando conosco por causa do amor. É esse amor que a gente tem que aprender a servir, a ser humilde, né? Obrigada, Filomena. Obrigada, viu, Marcos? Muito obrigada, Lu. Marcos, eu vou passar-lhe a palavra e a pedir as suas considerações finais e pedir-lhe também que nos honre com a prece de encerramento do Gotas de Esperança de hoje, depois. Bem, primeiramente eu quero agradecer por esta oportunidade de participar do Gotas de Esperança, de estar com você, Filomena, com você, Lu, e com todos que estão aí nos acompanhando e que virão ainda a nos assistir através da internet. E lembrar que o Espiritismo é mensagem de esperança, o Espiritismo é mensagem de vida.
e que nós temos as nossas passagens, às vezes mais complicadas, nesta existência, porque a nossa existência humana é feita de fases, né? Você tem aquelas fases que parece que tudo está muito bem, obrigado, e tem aquelas fases que tudo parece que está muito ruim, mas obrigado também, porque com elas você vai ter úteis aprendizados. Importante é não esmorecer, é continuar, e vai se adequando e vai se readaptando conforme estão aí as suas condições e as suas possibilidades, mas não esquecer que, de fato, né, ligando uma coisa à outra, né, o amor é o sol da vida, né? O sol da nossa vida é o amor. Então, continuemos nessa caminhada, nessa jornada do amai-vos uns aos outros, que precisa ser o roteiro, de fato, da nossa vida. Então, vamos orar. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, por esta bendita oportunidade de aqui estarmos reunidos em torno das lições que a doutrina espírita nos oferta, revivendo o Evangelho e rogando que o sol do amor possa iluminar todas as consciências e sensibilizar todos os corações nesta nossa humanidade, unindo encarnados e desencarnados na missão da fraternidade e da solidariedade, para que possamos, acima de tudo, entendermos-nos como irmãos que somos, filhos de Deus, nosso Pai. Abençoa, Senhor, os nossos familiares, os nossos amigos e também os nossos inimigos. E que possamos continuar a nossa jornada, sabedores que o bem e o amor vencerão o egoísmo e o mal. Obrigado por tudo e despede-nos, envolvidos em vibrações de paz e de amor. Assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Marcos, muito obrigada, Lu, e foi mais um Gotas de Esperança que aqui nos trouxe esta mensagem belíssima ao Sol do Amor, mensagem 62 da obra Religião dos Espíritos, autor espiritual Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Amanhã, quinta-feira, aqui novamente o Gotas de Esperança no mesmo horário, para trazer-nos a mensagem seguinte desta obra. Esperamos por todos, mas por agora, e em nome de todos aqueles que levaram até si o Gotas de Esperança de hoje, a nossa gratidão, mas também a nossa grande alegria por podermos aqui ter estado, por podermos estar juntos, por podermos caminhar juntos. Essa é a certeza que nós temos em cada dia, que aqui nos reunimos, que neste momento, nesta pausa de 1 hora que fazemos, não importa se no momento em que o programa está a acontecer, se no momento posterior, por impossibilidade de que ocorra no momento do programa, é uma pausa para nós podermos ir buscar à fonte aquilo que nos acrescenta e que nos fortalece para o entendimento, não só do nosso próprio percurso, para não nos esquecermos de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, mas principalmente para percebermos que hoje estamos também a construir muito mais do que o tempo presente, mas sim o dia de amanhã. Gratidão a todos, o Gotas de Esperança, como eu disse há pouco, amanhã volta. Por agora, a nossa gratidão. Lu e Marcos, e a todos vós, muito obrigada.